Quem aqui não me conhece? Levanta a mão. Prazer. Eu sou a Carol, a Ana Carolina, serva do Deus vivo, cunhada da pastora Natália, esposa do pastor Washington, nora da Tiana, do seu Edson. Então, se você nunca me viu por aí, prazer, boa noite. E essa noite, o Senhor me deu, a oportunidade e a honra de poder compartilhar uma palavra com vocês. E nós estamos, com a série de mensagens com o tema obediência. E aqui a gente, nós já ouvimos algumas coisas, algumas formas, e o que nós precisamos para conseguir, seguir uma vida em obediência ao Senhor. E hoje, nesse mundo aí, que a gente tem vivido, não é fácil obedecer. Se falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Mas a obediência hoje eu vejo como uma questão de escolha nas nossas vidas. Não é fácil? Não é fácil, mas também não é impossível, porque Deus, Ele não deixou nada que fosse impossível para nós fazermos. E, inclusive, Jesus, sendo Deus, veio à Terra como homem para provar para cada um de nós que Ele poderia fazer algumas coisas que talvez para nós parecia ser impossível, mas que Ele mostrava ali que era possível. Então, hoje, o nosso maior exemplo de obediência é o Senhor Jesus, que veio para morrer por nós, de acordo com uma ordem do Pai, aonde Ele ia vir morrer por mim e por você, e passar por tudo que Ele já passou. Ele passou com morte de cruz, e Ele foi obediente, mesmo sabendo que tudo que Ele ia passar, Ele iria sofrer, Ele estava sacrificando. Então, hoje, eu entendo, que a obediência ela é uma questão de escolha. E hoje o que o Senhor mais quer nas nossas vidas, irmãos, é a obediência. Se nós estivermos atentos à direção que o Senhor tem nos dado e obedecer Ele em tudo, em todas as coisas que Ele quer que cada um de nós façamos, a nossa vida vai ficar um pouquinho mais fácil de se viver. Amém? Abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Eu vou ler aqui o versículo 22. E depois eu vou falar um pouquinho sobre essa história do capítulo todo aqui. Amém? 1 Samuel 15. O versículo é o 22. Amém? Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Eu vou ler o 23 também. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Amém? Irmãos, esse capítulo de 1 Samuel 15 vai contar aqui uma história, uma parte, da história do rei Saul, que foi escolhido como rei de Israel. E nesse capítulo, propriamente dizendo, Samuel ele leva uma ordem do Senhor para Saul. Ele diz o seguinte, resumindo: para Saul ir guerrear contra os amalequitas, porque o Senhor ia dar vitória sobre aquela guerra, e a ordem foi o seguinte: agora vão, está lá no capítulo 15, não precisa abrir, está lá no capítulo 15, no versículo 3. A ordem do Senhor foi essa, irmãos, para Saul: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo os que lhe pertence. Não os poupem, matem
homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a ordem que o Senhor deu para eles. O Senhor estava entregando o inimigo na mão dele e deu a ele uma ordem: olha, não poupe nada, destrua tudo. Repete comigo: homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Era isso que ele tinha que fazer. E então, o que aconteceu? Eles foram para a guerra, ele juntou lá, né, os soldados, que aqui fala que foi 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá, e foi. Chegou lá, irmãos, o que Deus prometeu, ele cumpriu. Eles finalizaram, acabaram, mataram, venceram a guerra. Porém, Saul, ele não fez o que tinha que fazer. Ele fez o que ele achava que ele tinha que fazer. Ele não matou todos os homens, as mulheres, as crianças, os recém-nascidos, o boi, a ovelha, camelo, o jumento. Ele deixou o rei dos amalequitas vivo e ainda pegou os melhores bois, as ovelhas, e levou embora. E então, Samuel, ouvindo Deus já tinha falado com Samuel que Saul não tinha feito o que era para fazer. E por isso, o Senhor estava rejeitando ele como rei de Israel. Por quê? O Senhor deu para ele uma ordem e o que ele fez? Simplesmente não obedeceu o que era para ter sido feito. Ele foi lá e fez do jeito dele. E então, Samuel foi atrás de Saul. Saul tinha ido para Gigal. E quando Samuel encontrou com Saul, ele já chegou saudando Saul, falando assim: Deus te abençoe, Saul. Resumindo para você. Deus te abençoe. E ele falou assim: então, eu fiz o que o Senhor ordenou. E aí Samuel virou para ele e falou assim: como assim você fez o que o Senhor ordenou? E esse barulho de ovelha que eu estou ouvindo aqui? E esses bois? O que é isso aqui? Como que você fez o que o Senhor mandou? Porque o Senhor te pediu para destruir tudo, não deixar nada. Ele, mas eu fiz isso porque eu peguei os melhores bois, as ovelhas, porque eu ia vir aqui para Gigal e ia sacrificar para o meu Deus. Irmãos, ele não fez o que o Senhor mandou. Ele fez o que ele achou que ele deveria fazer. Porque o Senhor, em momento algum, falou para ele que ele queria sacrifício daqueles animais. O Senhor simplesmente falou para ele assim: olha, os amalequitas judiaram muito do meu povo. E eu vou destruir eles. Não tem volta. Vai lá e faça isso. E ele simplesmente, pelo ego, por achar que ele poderia achar alguma coisa, chegou num certo ponto que ele simplesmente já não obedecia ao Senhor mais. E esse foi o ponto-chave para o Senhor rejeitar ele como rei de Israel. E então ele fez o que ele achou que devia. E aí o Senhor o rejeitou, e a partir daqui começou a queda do rei Saul, aonde o Senhor já ia tirar ele do reinado. E depois, logo depois vem Davi. E então, aqui vem esse versículo, que eu li. Em cima dessa palavra veio esse versículo, que fala: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que Samuel estava falando aqui para ele? Que o Senhor queria dele era a obediência em fazer o que ele havia lhe pedido. E o Senhor não queria gorduras de carneiro, o Senhor não queria sacrifício daqueles animais. O Senhor queria a obediência de Saul, e ele não teve a obediência de Saul. E o engraçado, que nós estamos aí, numa semana de jejum e de oração. E essa semana de jejum e de oração, esses 14 dias,
tem lá os tipos de jejum que pode ser feito, e cada um ali escolhe dentro da capacidade, que ninguém fique sem jejuar para não buscar o Senhor, né? Tem ali a opção para todos, que não seja nada impossível para ninguém. E esse jejum e essa oração é para que nós venhamos buscar mais da presença de Deus. É para que nós venhamos nos esvaziar e para que os nossos ouvidos estejam atentos a qual é a direção de Deus. Irmãos, Deus, Ele vai pedir uma coisa para mim, mas não quer dizer que o que Ele pedir para mim, Ele vai pedir para você. Então, como que eu ou a pastora ou os líderes na igreja, os meninos do louvor, eles vão jejuar para vir aqui falar para você o que o Senhor está querendo de obediência da sua vida? Não vai acontecer. Esse tempo de jejum, esse tempo de oração, esse tempo é para quê? Para você estar com seus ouvidos atentos à voz do Senhor e entender o que Ele quer que você obedeça. A obediência que ele estava requerendo de Saul aqui era que Saul matasse o povo e aniquilasse tudo. E o que Saul fez? Foi lá, matou mais ou menos o que ele queria, o que ele achava. E o que ele achou interessante, ele pegou e deixou vivo. E não era isso que o Senhor queria. Então, para que o jejum? Para que a oração? Para que o sacrifício? Para ouvir a Deus. Para ouvir o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. Para que você seja obediente ao Senhor e siga no propósito que você tem para cumprir. Porque cada um tem um propósito. Cada um, Deus vai pedir uma coisa. Então, por isso o motivo. E aqui, quando Samuel fala que é melhor obedecer do que sacrificar, e às vezes a gente ainda até escuta algumas pessoas falando assim: vou jejuar para quê? É melhor eu ter uma vida de obediência ao Senhor do que viver jejuando em sacrifício. Amém, irmãos? Nós temos que obedecer ao Senhor, temos sim que ter uma vida de obediência. Mas quando Samuel fala isso para Saul, não é nesse sentido. Samuel não falava para ele que era melhor obedecer do que sacrificar em relação a jejum. Mas o que Samuel estava falando aqui era que era melhor a obediência de Saul do que ele ter pegado aqueles animais e no final daquela guerra ele ir lá sacrificar para o Senhor, porque o Senhor não estava interessado em gorduras de carneiro. O Senhor estava interessado na obediência de Saul. Então isso aqui não pode se aplicar a quando você fala assim: melhor obedecer do que sacrificar, pegar um jejum, uma palavra isolada e aplicar às vezes num jejum. É importante sim, irmãos, jejuar. É importante sim, irmãos, orar, ler a palavra, porque essa é a forma com que Cristo vai falar comigo e com você. Se nós não entregarmos um jejum em sacrifício que vai doer a nossa carne, se nós não deixarmos de estar no Instagram, nas redes sociais, na televisão, em outras coisas que tiram a nossa atenção, se nós não sacrificarmos a nossa carne desta maneira, os nossos ouvidos não conseguem ficar sensíveis à voz do Senhor. E esse é o motivo do jejum, esse é o motivo da oração. E aqui, irmãos, nessa mensagem, o que eu quero compartilhar com vocês? O que é obediência? Alguém sabe aqui o que é obediência? Eu sei o que é obediência. Obediência é quando um indivíduo, um ser, um homem, uma mulher, qualquer um de nós, tem o ato de obedecer a ordem de outra pessoa. Começamos com a obediência desde pequenininho, quando a gente nasce. E a gente já nasce com duas pessoas para mandar na gente: o pai e a mãe, né? E a eles a gente deve a obediência. E aí, depois a gente vai constituir a nossa família, né? Aí eu costumo falar lá em casa assim, quando o Heitor começa a querer cantar de galo para cima de mim, falo com ele assim: meu filho, eu custei para crescer, virei mãe, agora eu posso mandar, você acha que eu vou deixar você mandar em mim? Mas não vou mesmo. Custei a chegar nesse patamar de poder mandar em alguém que eu posso mandar, eu sei, então, meu filho, eu não vou deixar você mandar em mim, não. E aí, né, nós que somos mulheres, de uma forma, aí a gente sai de casa, né, e vai mandar nos filhos. Mas a gente ainda também tem que obedecer ao marido, né, irmãs? Então,
Eu fiquei, de certa forma, né? Minha mãe e meu pai me passou para o meu marido e aí eu tenho que obedecer. Mas os meus filhos, eu tenho autoridade, então não vou deixar. Agora que está na minha hora de mandar, você acha que eu vou passar a vez, deixar o menino mandar em mim? Mas não vou mesmo. E aí, o ato de obedecer é quando você recebe a ordem de uma outra pessoa. Isso pode ser do seu pai, da sua mãe, do seu marido. Às vezes da sua esposa, que às vezes a esposa também manda, não só obedece, né? E com isso, esse ato de obedecer vem diante daquilo que a gente escuta. Então, quando alguém te dá uma ordem para você obedecer, aquilo vai vir no seu ouvido. E aí vai ser a sua decisão, obedecer ou não. Essa é a decisão. Você tem duas opções. Ou você obedece, ou você desobedece. E quando a gente decide obedecer, a gente vai ter uma consequência. E quando a gente decide desobedecer, nós vamos ter outra consequência. Então, o obedecer é o ato de se reverenciar, de aceitar a ordem de outra pessoa. E hoje nós vamos falar, eu dei o exemplo aqui de pai, de mãe, de pai, de mãe, de irmão, de irmão não, de pai, de mãe, de filho, para a gente poder entender a questão da obediência. Mas existe, né, um Deus na nossa vida, o Deus da nossa vida, que também quer que nós venhamos obedecer a Ele. E aí, sem o jejum, sem a oração, sem a busca, como que nós vamos saber o que Deus quer que a gente faça? Impossível, não tem como. E então, eu vou falar de algumas coisas aqui que requer para a gente ser obediente ao Senhor. Porque às vezes, irmão, é difícil a gente obedecer quem a gente vê. Que são, né, pais, mães, marido, esposa. Imagina obedecer a alguém que a gente não está vendo, que a gente pode sentir, mas a gente não vê. E aí, para obedecer a Deus, irmãos, requer algumas características na nossa vida. A primeira que eu vou falar é a humildade. Irmãos, é impossível ser obediente se nós não tivermos essa característica de humildade. Uma pessoa arrogante, ela não consegue obedecer ninguém. Quando o ser humano ele tem a característica de arrogância na vida dele, e isso, irmãos, eu vou falar com você uma coisa. A gente já nasce com esses trem. A gente já nasce com arrogância. A gente já nasce com essas coisas ruins. E é por isso a tarefa da mãe e de pai, de quê? De ensinar o menino ali como que tem que ser, tratar essa arrogância, tratar ali o egoísmo, tratar a soberba. Para quê? Para o menino aprender que ele precisa obedecer. Tem mães e pais que conseguem fazer isso. Mas tem mães e pais que às vezes não conseguem. E o menino cresce daquele jeito. E aí quando ele cresce daquele jeito, ele não consegue obedecer a Deus. Ele não consegue obedecer um patrão na empresa. Ele não consegue obedecer a Deus. Ele não consegue obedecer ninguém que dê para ele uma ordem de seguir o que ele precisa seguir. Então, para obedecer a Deus e para obedecer qualquer ordem de qualquer pessoa, a primeira coisa que a gente precisa é a humildade. Se a gente não for humilde, se a gente for arrogante, se a gente for soberbo e sempre voltar tudo para nós, eu sou isso, eu sou aquilo, você nunca vai conseguir obedecer ninguém, nem a Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa é ser humilde. Irmãos, não é fácil. A pessoa fala assim, eu sou humilde. Que lindo, eu sou humilde. Irmãos, para a gente ser humilde, Deus arrasta tanta a cara da gente no chão, não é verdade? Irmãos, eu estou falando isso porque eu vou falar com você. Ô menininha que já foi arrogante nessa vida, fui eu, viu? Mas eu já comi tanto barro nessa vida. E pode ser que eu ainda vou comer mais alguns. Porque talvez eu precise aprender um pouco mais. Eu não estou falando aqui que eu sou a senhora humildade, não. Mas, gente, eu vou falar.
Muitas das pessoas que talvez me conheçam da época da escola, não sei se tem alguém aqui, às vezes fala assim, nossa, mas a Carol, tem até a Priscila que hoje não está aqui, que quando veio para a igreja falou assim, gente, como que eu vou para a igreja daquela menina? E o pior de tudo, ela é a mulher do pastor, o que eu vou arrumar? Nossa, mas aquela menina é metida demais, meu Deus. Aí, um belo dia, quando ela vem, aí quem está na porta para receber a Priscila? A Carol. E aí, depois de muito tempo, ela falou comigo, Carol de Deus, Jesus existe mesmo. Eu, existe, irmã. Claro que existe, ela se mudou demais. Eu, glória a Deus, aleluia. Irmãos, ela falou que estudava comigo, mas eu não lembro dela. Não lembro. Por quê? A arrogância era tanta que eu enxergava só quem eu queria. As outras pessoas que eu não queria, eu não sabia nem que existia. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque ruim seria se eu ainda fosse assim depois de ter encontrado com Jesus. E eu fico feliz. Ah, mudei 100%? Não, mas eu sei que eu estou em obras assim como todos nós estamos. Então, uma das características que a gente precisa ter para obedecer o Senhor é o quê? Humildade. Repete comigo, eu preciso ser mais humilde. Você já está começando. Se você está reconhecendo isso, você já está começando a ser humilde. O segundo requerimento, né? A segunda coisa que o Senhor requer de nós é a renúncia. E eu estou falando aqui é de uma obediência a Deus, tá, irmãos? Porque sempre quando o Senhor nos pede algo, vou falar para você. Quando Ele vai te pedir algo, é para você fazer aquilo que você não quer, que você não gosta. Não pense que o Senhor vai te pedir algo que não vai te custar nada não, tá? Isso aí é história. Você fala assim, ai, eu ouvi, o Senhor me pediu para fazer isso, ai, que delícia, amo. Mentira. Ele vai te pedir algo que vai te custar alguma coisa. E você vai ter que ser humilde para falar assim, preciso largar isso. Se o Senhor está me pedindo, eu vou entregar. Segundo, você vai precisar renunciar. Você vai precisar abrir mão de alguma coisa, sabe? Um dia o Senhor me confrontou esses dias para trás, porque eu sempre fui muito controladora nas coisas. E eu queria resolver tudo do meu jeito, porque para mim era mais fácil. E aí um certo dia eu orando ao Senhor e eu queria resolver aquele negócio, vou fazer, vai acontecer. O Senhor falou comigo assim, sai do lugar que não é seu. Só que para eu sair do lugar que não era meu, eu ia ter que parar de resolver as coisas. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E isso me doeu, me custou. Mas se o Senhor estava me mandando sair de um lugar que eu estava ocupando que não era meu, eu precisava obedecer. Eu falei, Deus, eu não quero estar num lugar que não é meu. E aí eu obedeci. E qual que foi a renúncia que eu tive que fazer? Largar o controle de uma coisa que eu achava que era eu que tinha que fazer. E não era. Então, eu obedeci e renunciei. E dói, irmãos. Dói você ver os negócios acontecendo, você querer pegar o trem para fazer, mas Deus fala, você não pode fazer. E para uma pessoa que Deus quer tratar, que é controladora, como eu era, vocês não têm noção do quanto que isso dói. Você vê o pau cair na folha e fala, não posso pôr a mão, não posso pôr a mão, deixa. Isso é renúncia. E aí você consegue entender que você precisa sacrificar a sua carne. E quando você renuncia, quando Deus te pede uma coisa e fala assim, olha, filho, sai daí. Esse lugar não é seu. Sai da frente que eu vou resolver. Irmãos, entrega. Sabe por quê? Deus sempre faz o melhor. Deus sempre vê aquilo que nós não vemos. Às vezes a gente quer ir lá e quer fazer justiça, porque eu também já fui justiceira. Eu já fui tanta coisa, gente. Mas graças a Deus o Senhor vai arrancando cada dia um pedacinho de mim. E aí, a gente quer fazer a justiça, a gente quer ir lá, quer fazer, quer acontecer, mas o que acontece? Deus fala, sai da frente, que a justiça é minha. Que eu decido o que vai ser para cada um. Então, irmãos, precisa ter humildade para obedecer e precisa renunciar. Aqui, ó, quem está fazendo jejum buscando ao Senhor, tem gente aqui que fica no Instagram o dia inteiro. Está renunciando.
Gente, é tão automático que eu vou falar para você a verdade. Aí a gente ora, tudo e tal, pega o celular, vai responder as mensagens no WhatsApp. Ou parece um trem automático que o dedo da gente já vai lá no íconezinho do Instagram. É um trem automático. Aí no primeiro dia eu, misericórdia, Senhor, paf! Parece uma coisa automática, né? Falei, não vou perder tempo com isso aqui não, Deus, não quero gastar tempo com isso aqui não. Então, aquilo dói na gente. Renunciar é você largar a mão daquilo que é importante, que é gostoso para você, né? E, como eu disse, um dos maiores exemplos de obediência, de humildade, de renúncia, foi o próprio Jesus. Que mesmo sendo Deus, desceu dos céus para vir como homem, por pecado que era meu, que era seu, que ele não tinha nada a ver com isso, porque ele já tinha dado uma vida para a gente eterna, e mesmo assim a gente escorregou no tomate. Então Deus, para dar mais uma chance para nós, vai lá e envia Jesus para morrer por mim e por você, para que a gente tivesse essa dívida paga. Ele veio, renunciou, se despiu da sua glória. Ele foi obediente. Deus falou com ele assim, filho, eu tenho um plano. Aí imagina, gente, Jesus pensando assim, lá vem. Porque plano do meu pai é salvar. O que será que ele vai me pedir? Ó, você vai descer e vai ser assim, e anuncia todo o plano de salvação. E você vai ter que morrer, e vai morrer na cruz, e vai doer, mas a gente precisa salvar a nossa criação, a gente precisa salvar o nosso povo. E Jesus, tô dentro. E ele veio. E ele renunciou à sua glória, renunciou à sua coroa, mas depois da obediência, ele sabia para onde ele ia voltar. E em momento algum, Jesus, ele se gloriava. Quando acontecia um milagre, quando acontecia algo, a humildade dele era tanta, que ele falava assim, os discípulos falavam, Jesus, como o Senhor é bom. Ele falava, não, bom é o meu Pai que me enviou. Ele sempre tornava aquilo para o Pai. Não, eu não sou bom, bom é o meu Pai que me enviou. Bom é o meu Pai que me trouxe para que eu pudesse anunciar para vocês que se houver arrependimento, vocês terão a segunda chance, vocês terão a chance da vida eterna. E ele se despiu, se renunciou de toda a glória de ser o Filho unigênito de Deus. E além dele ser filho, ele ainda fez com que eu e você se tornasse filho de Deus também. Olha só, o direito era dele, adquirido. Mas, através do sacrifício da cruz, ele se despiu, se renunciou e ainda trouxe para mim e para você a oportunidade de se tornar filho de Deus. Quer um exemplo maior de obediência, de renúncia, do que o do nosso Senhor Jesus? Que morreu por mim, por você, por causa dos nossos pecados, sem que ele não cometeu pecado algum. Às vezes a gente usa isso e fala, né? E pensa na morte na cruz, ficou, coitado de Jesus. Foi cuspido, escarrado, foi mutilado, foi massacrado. Fizeram muita covardia com ele. E a gente fica com esse sentimento. Mas todas as vezes que nós decidimos pecar ou não obedecer, é como se esse sacrifício não tivesse valido de nada. Então é por isso que nós precisamos todos os dias estar ligados em Deus e obedecer ao Senhor em tudo aquilo que Ele quer que a gente faça, porque esse sacrifício na cruz, ele não foi em vão por mim e por você. Gente, isso é verdadeiro, Jesus vai voltar, existe uma vida eterna. Por mais que o mundo tenha pregado por aí, isso pareça ser loucura ou mentira, isso é verdade. E olhos vão ver, ouvidos vão ouvir, que quando o Senhor vier das nuvens para nos buscar, as pessoas vão falar, era verdade. Nunca se esqueça disso, esse sacrifício ele não foi em vão. E o outro ponto que requer a obediência é o amor. Mais uma vez, existe maior exemplo de amor do que o de Jesus Cristo? Não existe. Morrer por mim, por você, por coisas ruins que nós fizemos e não Ele fez.
só para te salvar? Quem morreria por mim? Quem morreria por você? Ninguém faria isso, irmão. Ninguém faria isso. E o que acontece nas nossas vidas? Às vezes, nós estamos no nosso trabalho. Era um emprego que a gente muito queria. Falo isso por mim, tá? Nossa, o emprego do meu sonho, é aqui que eu quero ficar, não sei o quê. De repente você começa a trabalhar. E de repente vai acontecendo algumas coisas que não era aquilo que você queria. Daqui a pouco você já está começando a reclamar. E aí você vai pelo dinheiro, porque você sabe que no final do mês você precisa daquele dinheiro, você tem seus filhos para sustentar, você tem sua casa, você tem suas contas, você tem suas coisas. E você para de fazer aquilo por amor e faz porque você quer algo em troca. E ainda assim, hoje, nós encontramos pessoas que obedecem o Senhor porque querem algo em troca. Eu vou na igreja, vou fazer um jejum, vou buscar por isso, porque eu quero um emprego, eu quero conseguir uma casa, eu vou jejuar para isso, para aquilo outro, eu quero. E aí, depois que você já enjoou, você fica só pelas coisas que você pode receber. E o Senhor, Ele não quer obediência com barganha. O Senhor, Ele não quer a sua obediência para que você vá bem no seu serviço. Ele não quer a sua obediência para que você prospere e compre uma casa. Ele não quer a sua obediência para que você tire carteira e compre um carro. Ele não quer obediência porque você quer comprar algo, porque você quer fazer uma viagem para fora do país. O Senhor quer que você obedeça a Ele porque você o ama. Quando Jesus decidiu obedecer o Pai, morrer por mim e por você, a única coisa que Ele via era amor. Porque se Ele não tivesse amor por mim e por você, Ele não teria vindo. Ele simplesmente falava assim: ô Pai, deixa esse povo todo ir para o inferno. Já pecou, já errou, manda todo mundo para o inferno, vamos ficar aqui na nossa glória e nada vai mudar para nós. Mas não. Ele me amou. Ele te amou. Então, o mínimo que nós devemos voltar para Ele é a obediência. E não pelas coisas que Ele pode nos proporcionar. Sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos? O sol, ele nasce para o justo e nasce para o ímpio. Se o justo trabalha, o justo tem. Se o ímpio trabalha, o ímpio também tem. Então a gente não precisa ficar obedecendo a Deus para conseguir as coisas na vida não, irmãos. Quer carro? Vai trabalhar. Quer casa? Vai trabalhar. Quer roupa? Quer celular? Vai trabalhar. Mas quer uma vida eterna? Quer uma vida plena? Quer uma vida de santidade? Quer uma vida de paz? Obedeça o Senhor por amor. Não venha para a igreja por causa de um emprego. Porque se você se qualificar e enviar o seu currículo, você vai conseguir. Não é que eu estou falando que Deus não possa te abençoar com uma porta de emprego. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser fazer para você. Ele pode abrir uma porta de emprego onde não existe. Irmãos, eu já tive oportunidade em empresas. Eu não tenho curso superior ainda, mas eu posso ter. Mas eu tive oportunidades de empregos em lugares que eu ganhava mais de quem tinha curso superior. Aí isso eu falo, foi o Senhor que me colocou nesse lugar. Mas eu não jejuava, não orava, não buscava a Deus para querer isso dele. Eu simplesmente servia ao Senhor e Ele ia fazendo as coisas acontecerem na minha vida. Enquanto mais eu servia o Senhor, enquanto mais eu servia as pessoas, enquanto mais eu me dedicava, mais essas coisas iam acontecendo na minha vida. E quando a gente decide não buscar as coisas e você vai trabalhando para o Senhor, você vai começar a ver que essas coisas vão acontecer na sua vida. Então, que você obedeça ao Senhor
por amor e não pelas coisas que Ele pode te dar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar nessa noite. Os meninos podem subir aqui. Nós vamos orar, irmãos, em cima dessa palavra. E também nós vamos orar aqui, buscando a presença de Deus. Continuando aí a oração, junto com o jejum, né, que a igreja está fazendo, que nós estamos fazendo, de busca, de sensibilidade à presença do Senhor. E nós vamos orar juntos aqui, pedindo ao Senhor que venha abrir os nossos ouvidos espirituais, venha abrir os nossos olhos, para que nós possamos ouvir, ver e entender o que Ele quer de nós. Irmãos, simplesmente obedeça. Obedeça a Deus e o resto da sua vida vai caminhar, ó. É um problema que aconteceu, obedece o Senhor que tem solução para o seu problema. Aconteceu uma injustiça comigo, obedece o Senhor, porque Deus é Deus de justiça, Ele vai te justificar. Não tenta fazer justiça com as suas mãos. Aconteceu algo, não tenta fazer com as suas mãos, simplesmente obedeça à vontade do Senhor e Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Amém? Pode sair do seu lugar, vem até aqui à frente, vamos orar sobre essa palavra e vamos cumprir aqui mais um dia de oração, junto com o jejum que nós estamos fazendo, amém?